Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. E assim como o mundo inteiro, nós brasileiros continuamos nessa adaptação ao cenário de mudanças que a pandemia de coronavírus impôs pra gente. E para ajudar você a enfrentar tantas situações novas, nós do Jornal da Rede Alesp temos levado até vocês programas diários com informações sobre a pandemia. E para esse programa especial do Rádio em Revista, nós selecionamos várias entrevistas com diferentes especialistas. No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje revendo uma entrevista que fala de um lado, uma certa forma aí, de certa forma positivo dessa pandemia, né? Que especialistas afirmam que o mundo já mudou e o jeito como nós nos comportamos também. Uma maneira prática de se perceber isso é a relação com o consumismo em diferentes setores da nossa vida. Todos nós estamos tendo de nos adaptar. O mesmo vale, por exemplo, para o setor empresarial. O jeito de comprar não é mais o mesmo. É preciso que os empreendedores se adaptem. Para debater esse assunto, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt entrevistaram Fernanda Monerá, diretora de micro, pequenas e médias empresas da Serasa Experian. E ela deu dicas importantes de como cuidar dos negócios em tempos de pandemia do coronavírus. Uma delas é preciso ter a mente aberta e compreender que essa mudança vai ficar depois que tudo isso passar. Vamos acompanhar. Eu gostaria que você nos explicasse e também falasse um pouquinho sobre isso para o nosso público. Esse cenário atual está de que maneira para as pessoas que empreendem? Existe algum segmento que está sofrendo menos? E aí eu tenho meu palpite, eu diria que as empresas que atuam no ambiente digital, estou certo? Sim, tem algumas empresas que efetivamente estão conseguindo sair melhor agora da crise, né? Não é a grande maioria, infelizmente, mas algumas sim, né? A questão de quem já estava adaptado à venda digital, por exemplo, ele com certeza agora, ele não precisou, por exemplo, arcar com custos fixos que muitas empresas que ficam em shoppings, que ficam na beirada de ruas têm. E nesse momento acaba apertando bastante as contas. Então, quem já estava mais acostumado a se adaptar à questão de entrega, de delivery, ao ambiente digital, agora está conseguindo se sair melhor, sim. Quando a gente fala, isso é o ponto que você falou, né, dos pequenos empresários neste momento de crise, a gente sabe que a pequena empresa é a mola propulsora aí da economia, né? É o que a gente tem, é o que emprega mais pessoas, é esse pequeno negócio, efetivamente, que movimenta grande parte aí da nossa economia. E é o elo mais fraco mesmo, né? Porque são empresas que têm aí nas suas finanças, não tem uma bagagem, um capital de giro aí que consiga sobreviver durante muito tempo. Então, o que a gente vê até desde o momento que começou aí todo o período de quarentena, de fechar empresas, de fechar aí a circulação de pessoas, as pequenas empresas são as que têm mais sofrido mesmo nesse momento, né? E você vê uma grande rede aí de apoio também com informações e estímulos para a gente tentar minimizar o impacto que vai causar nessas pequenas empresas. Certo, Fernanda. E quais as principais dicas, né, que a gente poderia dar, então, aí para os empresários para minimizar os riscos, né, desses empresários, então, perderem seus negócios num momento como esse em que estamos vivendo? Legal, Caterina. O que a gente fala, né, lá da Serasa o primeiro ponto é você conhecer o seu negócio. Parece ser um pouco óbvio, mas é na questão do óbvio mesmo que a gente parte, né? Como que tá? Você tem caixa, né? Você tem dinheiro guardado? Você consegue arcar com seus custos durante quanto tempo? Como tá a sua folha de salário, seus funcionários? Como que estão as suas contas? Então, você conhecer efetivamente como que tá a situação da sua empresa é o primeiro passo. E baseado nesse cenário que você tem da empresa, você parte daí em planos de ação. Né? O que a gente vê hoje é que a maioria das empresas, as pequenas, elas têm uma questão muito sensível que é do capital de giro. Muita empresa vive com o que ganha no mês. Então, o que ela recebe naquele mês é o que ela paga as contas dela. Né? Vamos considerar aí que ela vai ter um fôlego, talvez algumas empresas, um fôlego de 1 mês a mais, 2 meses no máximo.
né? Então, a questão do capital de giro é o mais crítico, quando a gente vê hoje de uma forma geral. Cada empresa tem a sua história, mas, obviamente, cada uma, pegando pelo que a gente conversa com as pequenas empresas, o capital de giro é o mais sensível. Nesse sentido, qual é a melhor estratégia? É você adequar a sua empresa, você adequar o seu negócio para tentar manter o seu capital de giro. Né? Então, você tentar manter a sua receita. E aí vai a questão de você se reinventar, que é o que a gente está vendo na esmagadora maioria aí das empresas. Né? É você ir para o ambiente de delivery, já que caso você não tinha, você ir para o ambiente de delivery, você ir para as redes sociais, você ir para o mercado online. Né? Então, as empresas estão se adaptando nesse momento, que é para mitigar essa questão do capital de giro, para ter minimamente uma entrada de capital, para ele conseguir manter a empresa dele de pé. Essa seria a nossa primeira dica aí para o pequeno empresário. Legal. Fernanda, como você bem mencionou, existem alguns empreendedores, microempresários, que não possuem recursos para dar conta das demandas por 1, 2 ou 3 meses, com uma queda substancial no faturamento. Muitos acabam utilizando parte do faturamento do mês para pagar o aluguel, e não necessariamente ele tem um recurso guardado para pagar o aluguel do mês seguinte. Como você mencionou que é fundamental tentar manter o recurso do capital de giro, eu pergunto para você se é interessante esse pequeno empresário tentar renegociar alguns custos fixos, como, por exemplo, o aluguel, com o objetivo de não se descapitalizar e ter aí esse recurso como capital de giro. Qual é a sua avaliação? A questão de pegar empréstimos, né, para passar por um momento desse também é uma situação muito pessoal de cada empresa, né, da situação que ela está passando. Tem muitas empresas que já estão endividadas, né? Então, também um custo de capital para uma empresa já endividada é um custo mais alto. Ela tem que analisar se isso faz sentido para ela ou não. Então, é difícil ter uma receita aí, uma receita bala de prata aí que serve para todas as empresas. Então, você tem que analisar muito bem a sua situação, fazer projeções, né, de quanto que você acha que nos próximos meses você vai ter de entrada de caixa versus os custos que você tem, diminuir os custos, aqueles custos que não são pertinentes para você gerar receita nesse momento, são custos que não te ajudam a gerar receita, são custos que você tem que tentar diminuir ou tirar de alguma forma, e aí você vai avaliar, dentro desse seu cenário, uma projeção de entradas e de saídas, né? As entradas são as receitas e as saídas são os custos que você tem, se você efetivamente precisa de alguma ajuda, de algum fôlego nessa situação. Né? Caso você entenda que você precisa de alguma ajuda, a dica é sempre pesquisar. Né? Não ir na primeira instituição financeira, não ir na primeira fintech, seja onde for que você vai pegar o seu crédito. Pesquise, converse bastante, negocie para você conseguir chegar num valor que faça sentido para a realidade da sua empresa, certo? Certo. Fernanda, como você bem mencionou, né, a gente está vivendo então um período em que aí os empresários estão buscando soluções e se reinventando, né, a cada dia, aí justamente com o objetivo de conseguir manter esse equilíbrio aí financeiro e econômico. Quais as principais lições, né, os empresários estão tirando, então, desse momento em que nós estamos vivendo? E, na sua visão, o que pode mudar, né, na maneira de empreender aí no pós-pandemia? Eu acho que a primeira lição que todo mundo está tirando, né, não só os empresários, é que a gente não tem controle de muita coisa, né? As coisas podem mudar de um dia para o outro, as regras do jogo podem mudar de um dia para o outro, e a gente tem que ter uma capacidade de adaptação e flexibilidade muito grande. Então, eu acho que esse seria o principal ponto que está todo mundo passando por isso, e principalmente os empresários, né? Então, você ter flexibilidade, você não ter verdades absolutas do seu negócio, ter a mente aberta para se adaptar, né, a determinados momentos, isso eu acho que é o principal ponto. Então, você tem aí pessoas alterando o seu modo de negócio, tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida. Um exemplo que a gente cita, por exemplo, são pequenos produtores rurais que forneciam para restaurante. Eles tinham a demanda deles praticamente toda em restaurante, você tinha ali uma rede de clientes certos que compravam a sua produção. Como os restaurantes fechados, eles simplesmente não tinham como escoar a produção deles. E esses produtores tiveram que se adaptar criando cestas para vender direto para a pessoa física. Né? E tem dado certo.
né? Então, rapidamente, com o mesmo produto, mas de uma forma de empacotar diferente e com um público-alvo diferente, eles conseguiram manter o negócio deles de pé. Então, acho que o principal ponto aí para o empresário é ter a mente aberta, se manter flexível, não ter verdades absolutas e sempre desafiar o seu negócio. Como que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Eu acho que esse é um dos principais pontos que fica. E, obviamente, isso fica para pós-pandemia também, né? Eu acho que todo mundo está aprendendo várias lições e o pequeno empresário também. Muita gente, talvez, vai voltar aí pós-pandemia com um negócio completamente revisto, com uma nova estratégia que pode até dar mais certo, né? Então, eu acho que esses momentos também, né, olhando pelo lado positivo, ajuda a gente a se reinventar e ajuda a gente a descobrir saídas que a gente não conseguia enxergar antes, talvez por uma zona de conforto. O assunto agora é a eleição municipal de 2020. Até o momento, o pleito deste ano para eleger prefeitos e vereadores está mantido em todo o país. Se nada mudar, em outubro, o eleitor vai ter de comparecer às urnas. Mas por causa da pandemia de coronavírus, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu o cancelamento do título de quem não fez a biometria. É uma maneira de garantir a presença das pessoas no dia a dia da eleição. A Júlia Stanzioni entrevistou o Anderson Pomini, advogado especialista em direito eleitoral. Vamos ver como foi esse bate-papo. A gente sabe que 2020 é ano de eleição, ainda se tem grandes pontos de interrogação se essa eleição acontece no momento previsto, em outubro, ou será postergada, mas o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu aí o cancelamento de títulos de eleitores que não realizaram a biometria, né? Com isso, eles estariam aptos a participar das eleições de 2020. E qual que é a sua avaliação justamente sobre essa suspensão aí dos cancelamentos dos títulos sem a biometria? Foi uma decisão muito prudente da Justiça Eleitoral, em especial que a biometria vem sendo implementada para oferecer maior segurança no momento da votação desde 2014. Agora, a biometria exige a presença do eleitor junto ao cartório eleitoral para que o cartório possa colher a sua digital, que é justamente o elemento físico que assegura o sistema de votação. Essa é a ideia da biometria que vem sendo implementada. Aqui no estado de São Paulo, dos 645 municípios, cerca de 480 já adiantaram bem o processo de biometria. Mas, enfim, ainda muitos eleitores não conseguiram se dirigir até um cartório eleitoral e atualizar as suas informações. Pensando nisso, para evitar a aglomeração e, ao mesmo tempo, prestigiar a vontade deste eleitor, ou seja, estimular a maior participação dos eleitores junto ao processo eleitoral, a Justiça Eleitoral entendeu por bem suspender a biometria, autorizando mesmo aqueles que ainda não tenham realizado a sua biometria a votarem para as eleições de 2020. Com um destaque: após as eleições, esses títulos daqueles eleitores que não atualizaram ou que não fizeram a sua biometria serão cancelados, justamente para que os eleitores se dirijam após as eleições e atualizem as suas informações e realizem a biometria. E a gente está falando da biometria, né? E eu imagino que ela contribua aí para o processo eleitoral ser muito mais seguro, ter os resultados muito mais confiáveis. A gente sabe que nesse momento que o uso da tecnologia é tão grande, é importante ter a tecnologia a favor e nesse momento de eleição ainda mais, né, doutor? Não tenha dúvida. Veja, nós hoje contamos com diversas tecnologias que poderão ser implementadas justamente para maior segurança ao processo eleitoral, né? Existe todo o processo eleitoral, ele recebe uma série de dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica, a segurança do cômputo desses votos, do recebimento desses votos. Para a Justiça Eleitoral sempre busca o princípio da isonomia, que é a condição de igualdade entre os candidatos, justamente para que um não possa favorecer ou buscar o voto do cabresto. Então, ou seja, pensando nisso, é que a Justiça vem implementando e dispondo diversos mecanismos, principalmente da área de tecnologia, para que ofereça maior segurança no momento
do processamento do voto do eleitor. E, doutor, saindo um pouco da biometria, falando do processo eleitoral em si, uma pergunta que não quer calar, que muita gente tem falado disso, a gente tem lido muito. Como é que fica? É possível? Existe juridicamente algo que possa impedir a eleição em outubro ou postergar ela para o final do ano? Para quem ainda está perdido nessa situação, como é que funciona? Olha, eu tomei o cuidado até de relacionar quais são os argumentos daqueles que defendem o adiamento das eleições e quais são os principais pontos que não justificam o adiamento, ou seja, que justificam justamente a realização das eleições conforme o calendário eleitoral previsto para 4 de outubro. E como fica a comunicação em tempos de Covid-19? A relação entre imprensa e eleitor, emissoras de rádio e TV e o público. Pois é, esse assunto tão interessante foi tema de uma entrevista aqui no nosso jornal diário com a Júlia Stanzioni e a Carolina França, que conversaram com o James Hackel, jornalista e comentarista político. E o James Hackel falou sobre os desafios da comunicação no cenário nacional. A gente está no momento que eu imagino que todos estão se comunicando ainda mais por diversos meios, tendo ainda mais todo tipo de informação. Como é que funciona nesse momento, ou como está funcionando nesse momento, relação pessoal, comunicação, isolamento? É lógico que os principais veículos de comunicação são os que têm mais credibilidade. É mentira dizer o contrário, porque a rede social ela vai até a página 3 em termos de credibilidade, porque todo mundo tem a sua opinião pessoal. Uns são contra o governador, uns são a favor, uns são contra o presidente, outros são a favor. Então, as redes sociais elas têm uma determinada credibilidade até a página 3, porque no final da história todo mundo parte para um UOL da vida, para um G1, para um SBT, para a Globo, para Bandeirantes, para a Record, para saber das grandes emissoras se elas confirmam aquilo que foi veiculado nas redes sociais durante o correr do dia. Então, no fundo, tanto que o Jornal Nacional da TV Globo nunca teve tanta audiência nos últimos 15, 20 anos do que está tendo agora. Por quê? Porque todo mundo vai para assistir Jornal Nacional, Globo News, CNN, TV Record, TV Bandeirantes, SBT, para confirmar aquilo que se ouviu falar ou que se leu em alguma rede social ou em algum portal durante, ou algum site, ou algum Facebook, Instagram, durante o dia. Então, a credibilidade maior ainda é, sim, das grandes redes de televisão, exatamente porque todas as redes sociais têm as suas divergências. É falso dizer, não, são imparciais. Não existe rede social imparcial. Por isso que ela é uma rede social, faz parte de uma parte da sociedade. Você tem a direita, você tem a esquerda, como sempre existiu no Brasil. Então, isso tudo faz parte não só da democracia, como do princípio do jogo político, como a maioria das redes sociais estão trabalhando hoje. Então, as emissoras, mesmo quem não gosta da TV Globo, quem não gosta da TV Record, acaba assistindo para saber a realidade dos fatos, mesmo que exista uma interpretação de uma notícia dada pela TV Globo. A dona de casa, o senhor aposentado, o senhor ativo, ele sabe perfeitamente identificar a notícia em si e sabe separar a participação ou a imparcialidade de um e de outro. E, James, a gente falava um pouquinho antes de você voltar à nossa entrevista, que a última coisa que as pessoas liam num jornal, num site de notícias, era a editoria de saúde. Agora é o contrário, né? Todo mundo quer saber de tudo, todo mundo quer saber quais as últimas informações. E o que a gente pode aprender com isso? Como checar efetivamente essas informações? Olha, é um caso sério. Por quê? Quem disser que sabe tudo e que vai ensinar tudo, eu vou dizer que a pessoa está enganada. Nós estamos enfrentando, o país e o mundo está enfrentando uma coisa inédita no mundo. Quando existia a guerra, Segunda Guerra Mundial, você sabia quem era o inimigo e você sabia onde estava o inimigo e você sabia como combater, era com arma. Agora, uma guerra bacteriológica, não, virológica, porque não é bactéria, corona é um vírus.
A guerra virológica dá pânico na população, porque a população não sabe como combater. Então, corre para ler em tudo que é jornal, em tudo que é portal de informação, como se defender. Não existe um combate. Combate tem quando a pessoa tem o vírus em graus acentuados e que o médico vai orientar para um combate. O cidadão comum, sem sintomas, ele tem que se preservar e tem que saber como se preservar, como se defender de um possível ataque do vírus e o que ele tem que fazer. Nisso, as pessoas leem tudo que você pode imaginar. É natural, é o pânico que está instalado no povo brasileiro. Não adianta dizer que vai ter calma. Não vai. Você veja, a China liberou para as pessoas irem ao cinema. Sabe quantas foram? Ninguém, zero. Aqui no Brasil, os teatros estão fechados. Se alguém liberar o teatro, não vai acontecer nada, porque ninguém vai no teatro, ninguém vai no cinema. E vou dizer mais uma coisa, pode abrir o shopping, que vai demorar um tempo para as pessoas irem de verdade em lugares que tem multidão, em lugares que tem muita gente. Então, todos estamos trabalhando na medida do possível do conhecimento. Ninguém pode dizer, é certo isso? Não, existem as prevenções. A máscara que fecha o nariz e a boca de tecido é uma prevenção. A máscara facial transparente é uma prevenção. Você ficar numa distância de 2 metros, pelo menos, de alguém, para qualquer eventualidade, é uma prevenção, porque a distância é que alcança a saliva da voz. Então, são coisas mínimas, principiantes dessa história. Então, tudo isso, para a saliva da voz não alcançar nem a sua boca, nem a sua vista. Então, tudo isso que acontece é que o povo está sendo orientado pelos mais diversos órgãos possíveis. Nós temos aqui no governo de São Paulo as orientações que o governador determina, temos na prefeitura as orientações que a prefeitura determina. Isso, nós estamos falando de São Paulo, mas acontece no país inteiro. Existe muita desinformação? Existe, mas esse é um outro assunto que vai causar polêmica e não é o momento crítico para a gente discutir esse assunto. Perfeito, James. Você falou dessa questão da desinformação, né? Da questão da credibilidade também. A gente vê que novas mídias estão surgindo, acesso à internet, a gente tem um acesso maior às informações, enfim. Mas eu queria trazer um assunto, uma relação um pouco diferente, é uma relação com o tempo, né? Que essa pandemia trouxe à tona, na verdade, né? Com essa questão do isolamento social, a gente vive com a tecnologia, um momento de aceleração social, né? A gente sempre está em contato com todo mundo, está em vários lugares ao mesmo tempo, e agora a gente se vê meio que sim obrigado a ficar em casa, cumprir esse isolamento, né? Como que fica essa relação agora com o tempo? Com o tempo, após pandemia, e esse após pandemia não é o governador ou o presidente ou o prefeito falar, olha, a partir de amanhã vocês podem sair. Ele pode falar isso, não tem problema nenhum. O governador pode liberar perfeitamente. Por que eu digo que não tem problema? Não é que as pessoas vão sair. Veja uma coisa, só está saindo na rua as pessoas que estão desesperadas porque não têm dinheiro para comprar comida. Ninguém tem interesse em sair na rua se tiver dinheiro para comprar comida. Porque a gente pede pelo telefone, o restaurante traz, o mercado traz, a farmácia traz, qualquer vendedor traz. Não é isso. As pessoas que estão saindo, não é uma espécie de defesa de quem está saindo, não, é uma espécie de explicação. Eu quero que as autoridades não entendam as pessoas que estão saindo como desafiadoras da autoridade. Não existe nenhum intuito de desafiar a autoridade. Existe o desespero da falta de dinheiro de mais da metade do povo do estado de São Paulo. Porque ninguém tem uma poupança para falar, olha, um dia vai ter uma pandemia, então nós estamos guardando dinheiro para poder comer quando não tiver o emprego, quando não tiver trabalho. Né? Então não é isso. O que acontece é que as pessoas estão desesperadas, por isso saem. O governador não deve interpretar como desafio. Não, não é. É um desespero para poder conseguir um pouco de dinheiro, porque quem tem o dinheiro em casa vai ficar em casa, não tem nenhum interesse em sair. Quem está saindo sabe que está correndo risco, sabe que está correndo risco. A gente tem pessoas que estão saindo, por exemplo,
técnicos de manutenção de hospitais. Eles têm que ir para a rua, têm que entrar dentro do hospital com toda a máscara, com toda a proteção. Eles não sabem se vão sair com ou sem o vírus. As enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, todo mundo, o pessoal do transporte e o pessoal que é autônomo, que trabalhava e recebia o dinheiro hoje para comer à noite. Isso é o que está acontecendo. Esse é o único problema que, infelizmente, os R$600 liberados pelo governo Bolsonaro não vai resolver. Não é dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês clássico. O Estado de São Paulo, eu sei os números exatos do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, nós temos mais de 1,5 milhão de garçons registrados em carteira. Mais de 1,5 milhão de garçons. Os garçons não estão trabalhando. Não adianta dar R$600 para eles, porque eles recebiam a participação da venda do restaurante. Então, você imagina, 1 milhão de garçons, mais que isso, 1 milhão de garçons sem emprego em São Paulo, procurando dinheiro para poder dar comida para a filha, para o filho, para a mulher, para poder pagar uma mensalidade da filha na escola, do filho na escola. Não é todo mundo que está no ensino público, porque, lamentavelmente, o ensino público é uma lástima. Então, as pessoas pagam para ter um ensino melhor. Então, não existe desafio ao governador, ele tem que entender isso. O governador não está sendo desrespeitado. É que as pessoas que saem estão num desespero, numa angústia de não ter dinheiro para comer à noite em casa. E, James, a gente está falando de comunicação, dos desafios da comunicação, e a gente fala muito de fake news. Se já era complicado antes desse momento de crise, de pandemia, e até de histeria, né, em algum momento, de não saber como vai acontecer o dia seguinte, hoje, nesse cenário, a questão das fake news, claro que ela piora, mas como que a gente combate isso? Tanto quem não é da comunicação, quem está só ouvindo isso. Eu acho que é o seguinte, tudo que existe tem um ciclo que começa, sobe e cai. Eu creio que as fake news estão na curva, na parte de descida. Por quê? Porque antes você recebia uma informação no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, que não seja grande portal, você recebia informação que tinha jeito de mentira. O pessoal fala fake news, é mentira. E você fala, pô, será que é verdade, será que não é, etc. Hoje em dia, a população está muito mais calejada, está muito mais esperta para saber quando alguém fala uma bobagem muito grande e tenta veicular fake news muito grande. Alguém vai e manda, olha, se você fizer isso, você vai acontecer aquilo. E é tão nítido que é falso aquilo, que não tem como não ser. Então, hoje em dia, as fake news estão na curva descendente. Perfeito. Porque a população já passou por tanta coisa que já sabe diferenciar a maior parte do que é fake news e do que não é. O Especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp, e nós temos preparado programas com entrevistas com diversos especialistas que têm participado do nosso jornal diário aqui da Rede Alesp. É uma maneira de reforçar assuntos importantes durante essa pandemia do coronavírus. Eu separei agora uma conversa muito esclarecedora com o médico Bruno Naves, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. O Dr. Bruno é um estudioso sobre anticoagulantes e falou sobre esse tema com a Júlia Stanzioni. Para quem está chegando agora, não entendeu o que a gente está falando sobre anticoagulante e prevenção, como que funciona isso? Como que um se correlaciona com o outro? Ok, é o seguinte, em casos graves do Covid-19, a pessoa tem que ir para a CTI, ficar internado, o pessoal tem percebido que nestes casos graves, tem aparecido muitos casos de tromboses que podem ser periféricas, tromboses cerebrais,
tromboses coronarianas e a mais comum, que é a trombose pulmonar. Então, nesses casos, têm sido usados anticoagulantes para ajudar no tratamento dessas tromboses. É um fato interessante porque é um tipo de trombose diferente, é um tipo de trombose que a gente chama de imunotrombose. Ela é desencadeada pela forte inflamação que existe no Covid-19. O termo que eles usam é storm, é uma tempestade inflamatória. Essa tempestade inflamatória lesa a parede dos vasos, causando ou facilitando o aparecimento da trombose. Então, em casos selecionados, a gente tem usado o anticoagulante. Mas é claro, é um medicamento que é usado a nível hospitalar, dentro da UTI, com todo cuidado, porque o paciente já é um paciente de risco. Então é isso. Fala-se muito, mas na verdade ninguém sabe muita coisa ainda sobre o Covid, porque é tudo muito novo. Pra você ter uma ideia, só no Brasil existem 177 trabalhos em andamento estudando o Covid, com medicações, atitudes e tudo mais. Então, assim, o mais importante não é qual medicamento a gente vai usar quando tiver a Covid. Isso não é um problema, ninguém tem que ficar preocupado com isso. O médico é que tem que estudar e saber qual medicamento ele vai usar. O mais importante é a gente não ter a Covid. Acho que essa é que é a mensagem principal que a gente tem que insistir, quer dizer, a prevenção ainda é o melhor tratamento. É lavar as mãos, usar a máscara, fazer o que a gente chama de distanciamento físico, não é distanciamento social. Eu estou te vendo, você está me vendo, a gente tem que se interagir, isso é muito bom. Mas é o distanciamento físico, é evitar aglomerações, evitar contato, evitar pessoas. E isso sim é o melhor medicamento para o Covid-19. A anticoagulação e também algumas outras drogas, a gente estuda o dia inteiro, todos os dias. Eu acabei de receber um trabalho da França aqui agora, que saiu ontem, estou lendo, exatamente falando sobre esse tipo de tromboses em Covid, mas assim, deixa para a gente estudar. Nós, como pacientes, como pessoas preocupadas que somos com a saúde, a gente tem que cuidar bem da saúde. Nesse momento, talvez o mais importante seja dormir bem, lidar bem com o estresse, fazer atividade física regular, uma alimentação equilibrada, ou seja, reforçar o nosso sistema imunitário para que, caso a gente entre em contato com uma carga viral baixa desse vírus, a gente consiga ganhar essa batalha assim, com tranquilidade. Acho que essa talvez seja a mensagem mais importante que a gente pode mandar para as pessoas que estão nos ouvindo. E, doutor Bruno, a gente gosta muito quando temos especialistas de saúde, justamente porque a gente quer levar informação mais do que correta para a população e informação de qualidade, né? Então, o senhor que é da área médica, né? O senhor falou uma coisa muito importante. Deixa que nós vamos estudar, estamos estudando, há muita gente pesquisando, há muita gente empenhada, debruçada, até mesmo para a questão das vacinas e afins, ou medicamentos que ajudem a conter a Covid em algum momento. Então, também isso, né? Acreditar na medicina, acreditar em todos os órgãos de saúde é de essencial nesse momento, né, doutor? Você falou uma coisa extremamente importante: informação de qualidade. Isso é fundamental. Tá, assim, agora foi falado, né? Logo estavam falando sobre fake news. As pessoas têm um prazer em ficar falando de medicamento, cada um quer se medicar. Existe aquela coisa de médico, de doido, todo mundo tem pouco. Olha, para com isso, deixa. A gente trabalha tanto, estuda tanto, a gente está quebrando a cabeça, estudando muito para oferecer o melhor que a gente puder para vocês, para todo mundo que está escutando a gente. Confie na medicina brasileira, ela é muito boa, a gente está completamente integrado com o mundo, a gente recebe, eu já recebi trabalho da Holanda agora, da China, da França, trabalhos atualizados, os trabalhos têm sido feitos, quer dizer, o nosso empenho é total em prol da saúde. Cabe às pessoas cuidarem delas mesmas,
e cuidarem para que as outras pessoas também não peguem. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte, usando a máscara, lavando a mão, ou seja, evitar o contágio. Esse é o papel do público. E parar com essa coisa de ficar preocupado com o medicamento, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, não adianta nada. Nós todos temos que manter nossas defesas, a nossa imunidade muito boa, mas com atitudes, com formas comuns. Não tem medicamento milagroso nenhum, nada mágico. Agora, é claro, quando vier a vacina, se vier, todos nós vamos tomar, mas isso é uma coisa lá para frente. No momento agora, a gente tem que cuidar do atual, do presente, do momento, evitar o contágio. Esse que é a preocupação maior. E informação com qualidade, parabéns. A ideia é essa, a imprensa tem sido muito amiga, companheira nessa jornada, nessa batalha, nessa guerra. O bate-papo agora é em relação às gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, as recém-parturientes. O Guga Mendonça entrevistou o médico Tadeu Coutinho, que é ginecologista da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Eles falaram se essas mamães fazem parte do grupo de risco do coronavírus. Vamos acompanhar. Doutor Tadeu, importante, né? Porque as mulheres que acabaram de dar à luz e as grávidas agora, elas estão no grupo de risco aí para contágio do novo coronavírus. Eu acho que tem que ser bastante esclarecido, e eu acho que isso está sendo bastante divulgado, o seguinte, que oficialmente as pacientes grávidas e as que tiveram crianças puérperas, elas estão, em termos oficiais, elas estão dentro daquilo que nós consideramos como fator de risco. Mas é sempre bom a gente ressaltar o seguinte, que até hoje, apesar de todo o conhecimento, que foi muito grande o conhecimento sobre essa doença, a Covid, no pouco tempo que nós tivemos, o conhecimento já aumentou bastante. Mas é bom ressaltar, em primeira instância, que algumas orientações, talvez, que a gente vai dar hoje, talvez daqui a alguns dias, porque nós não conhecemos tudo sobre ela, né, sobre essa doença e sobre esse vírus, podem mudar. Bom, mas, então, essas pacientes estão consideradas como gravidez de risco. Mas o segundo esclarecimento que nós temos que dizer é o seguinte, que não existe ainda evidências dizendo que essas pacientes são mais suscetíveis a complicações deste coronavírus, desse novo coronavírus. Mas por que, então, elas estão nesse grupo de risco? Por prudência. Porque nós sabemos que as gestantes, normalmente, o organismo da gestante, ela passa por alguns tipos de modificações que são essenciais, importantíssimas para o desenvolvimento da criança. E sabe-se também que através de experiência com outras infecções respiratórias graves, como o próprio H1N1 e outros tipos de coronavírus, foi pior, sim, a mortalidade e a morbidade, quer dizer, as doenças foram piores nas gestantes e nas puérperas. Então, é uma questão de precaução, porque ainda nós não sabemos tudo sobre essa doença, essa nova doença, né? Agora, doutor, importante também neste momento outras perguntas, né? O que a gestante deve tomar aí de medida para se proteger? Dentro desses esclarecimentos que nós fizemos, a gestante, se a gravidez está normal, né, ela não é uma paciente contaminada, as orientações são as mesmas para a população em geral, né? O principal é o fique em casa, né? Nada de aglomeração, isolamento social, com certeza. Ela deve usar máscara, não tenho dúvida com relação a isso. Os hábitos de higiene, né? A etiqueta, né? Da respiratória, além da máscara, fazer o uso quando tossir, quando espirrar, usar o cotovelo, lavar a mão várias vezes, né? O uso do álcool em gel, né? Isso, sem dúvida, é o mais importante.
O que a gente precisa de ter, fazer com que essas gestantes fiquem mais atentas, é porque, apesar de que também nós sabemos, até este instante, de que a Covid não causa abortamento, que a Covid, pelo menos é o que se sabe até agora, a Covid ela não causa malformações, como era o caso da Zika, não é? Então, é muito importante que ela saiba que depende dessas orientações, do obedecimento a essas orientações, depende a saúde dela e depende da saúde do feto. Seu feto. Agora, doutor, por exemplo, grávidas aí que têm complicações como diabetes, hipertensão, asma, o cuidado é redobrado ou, na verdade, é o mesmo cuidado? Não, é o mesmo cuidado. Só que o que acontece é o seguinte, é que nós já falamos sobre o feto, e depois a gente pode ouvir até falar algo sobre os fetos, né? Sobre o prognóstico, vamos dizer, dos fetos. Mas essas pacientes têm que ter os mesmos cuidados, e que são cuidados importantíssimos, do que a população em geral. E a elas também é agregada algumas doenças que não existem na população em geral, e só específico da grávida. Por exemplo, o diabetes gestacional, a paciente que não era diabética antes, a pré-eclâmpsia, em que a paciente tem uma hipertensão, a hipertensão gestacional. Então, tem algumas circunstâncias de que a grávida tem que sim, que tomar todas as atitudes da população em geral, mas com muito mais atenção. Não tem dúvida com relação a isso. Doutor, mais uma pergunta em relação ao feto. Já está comprovado que o coronavírus ele não transmite da gestante para o bebê, e também ele causa aborto, doutor? Ele pode causar aborto? De repente a mãe que está no final de gravidez e tem o coronavírus, ou em qualquer fase da gravidez? O que se sabe hoje, fazendo aquela ressalva que eu disse, né, os trabalhos são muito incipientes ainda, não é? A gente sabe, até pelas propostas de tratamento e tal, são muito incipientes, nós vamos ainda progredir bastante nesse sentido. Então, posso responder algumas coisas nesse sentido. Primeiro, não há abortamento, já disse, não há malformação em primeira instância, não é? Agora, uma outra coisa importante também é o seguinte, que não foram o vírus, esse novo coronavírus, ele não foi detectado, ou não foi detectado ainda, nem na placenta, nem no líquido amniótico, nem no sangue do cordão, não é? E não há, então, em primeira instância, a maioria da literatura, e nós temos que nos basear na literatura, não no achismo, né? Medicina é muito importante para que a gente entenda esse tipo de coisa, é de que a maioria da literatura diz que não há evidência de transmissão vertical. Existe um trabalho apenas, lá da China, em que foram detectados 3 fetos com o coronavírus, logo após o nascimento, e eram fetos prematuros e que evoluíram até muito bem. Mas é o trabalho, vamos dizer assim, dissonante nessa fase agora. Vamos aguardar um pouco mais Nada de ficarmos apavorados com relação a isso. Então, em primeira instância, não há evidência de transmissão vertical. O que tem acontecido, uma complicação que tem acontecido, é a prematuridade. Tem nascido as crianças um pouco mais cedo, mas isso tem sido apontado, a causa disso tem sido apontado porque essas crianças, naqueles casos mais graves, e nos casos mais graves, a paciente ela fica sem oxigênio, ou fica com um déficit muito grande de oxigênio. E isso repercute no feto. E o feto entra em sofrimento e, por causa disso, o parto passa a ser, nesses casos especificamente, ele passa a ser interrompido mais cedo. Ainda falando sobre saúde, a entrevista que eu separei para a gente rever aqui no Rádio Revista foi com um infectologista da Unifesp, o Paulo Ouzon.
Ele conversou com a Priscila Silvério e a Melissa Araújo sobre a relação entre a Covid-19 e os casos de AVC, o acidente vascular cerebral. O Dr. Paulo lembrou que o vírus provoca uma inflamação muito forte e a pessoa pode sim sofrer um AVC em decorrência da Covid-19. Vamos acompanhar esse bate-papo. Doutor Paulo, é o seguinte, uma pessoa que pegou o coronavírus, está com o organismo debilitado, isso pode levar ela a um AVC? Olha, o que acontece é que, mais recentemente, principalmente na Itália e na Espanha, em autópsias de pacientes que faleceram de coronavírus, o que se nota é que existe uma coagulação do sangue dentro dos vasos. O coronavírus acaba provocando isso. Ele ativa alguns sistemas de inflamação do organismo e uma das coisas que pode acontecer é o sangue coagular dentro do vaso. Então, pode coagular, por exemplo, no cérebro, provocando um AVC ou derrame, né, no termo popular. Pode acontecer também de formar coágulos no coração, nos pulmões também e outros órgãos. Então, o acidente vascular cerebral ele pode ocorrer em pessoas portadoras do coronavírus, principalmente após uma semana, mais ou menos, que é quando desencadeia aquele quadro mais grave. E pode acontecer acidente vascular cerebral junto com o comprometimento cardíaco e pulmonar. Mas existem também descrições de casos, como uma médica que eu fiquei sabendo em São Paulo, que ela teve um acidente vascular cerebral provocado pelo coronavírus sem outros problemas. Então, pode ocorrer, sim. É uma das complicações do coronavírus. Doutor, era exatamente esse caso que o senhor citou agora da médica que eu ia perguntar. Então, assim, as pessoas que não têm nenhuma conformidade também podem, então, ter, por conta da Covid-19, desenvolver aí um AVC? Olha, não é, vou dizer assim, uma das complicações principais, né? Se a gente for, eu estava vendo uma publicação eu não me lembro qual hospital dos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York, onde eles tiveram em pessoas que não eram daquele grupo de risco de idosos acima de 70 anos, indivíduos na idade entre 30 e 40 anos, alguns casos, se não me engano, eram 4 ou 5 casos de acidente vascular cerebral que ocorreram na vigência de um quadro clínico de coronavírus. Mas não é a principal manifestação. A manifestação principal que a gente vê nos casos mais graves são problemas de ordem pulmonar, principalmente de oxigenação, problemas cardíacos e normalmente, vamos dizer assim, o quadro pulmonar grave é que acaba levando o indivíduo a terapia intensiva, ao uso de respirador. Mas existe a descrição, inclusive, de casos de coronavírus com morte súbita, né? Essa morte súbita provavelmente pelo comprometimento cardíaco. Doutor, o senhor falou aí sobre esse caso nos Estados Unidos, né, no hospital em Nova York, de pacientes que não tinham doenças pré-existentes. Mas e aí a gente levanta aí uma questão da possibilidade, do risco que tem aí pacientes que nunca apresentaram nenhum problema. Mas pacientes que têm as suas comorbidades, qual que é o perfil mais perigoso para ter o coronavírus? Olha, em relação a comorbidades, vamos dizer assim, existe uma relação, por exemplo, com idade, né? Pessoas com mais de 70 anos de idade têm mais risco, comorbidades, hipertensão arterial, diabetes, pessoas que têm problemas em relação à sua imunidade, por exemplo, algumas doenças reumatológicas, pessoas que têm um problema pulmonar crônico, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou enfisema, que é o nome antigo. Todas essas pessoas elas têm uma reserva menor no organismo. Então, elas podem
um quadro não tão grave de coronavírus, desenvolver quadros complexos, graves e tratamento difícil. Doutor, quando a gente pensa na Covid-19, já se preocupa muito com os idosos, né? Pessoas acima de 60 anos, com as conformidades, porque nesse quadro, então, nesse grupo, né, a doença, ela teria uma reação mais grave e pode até levar a óbito. Mas também se percebeu que pessoas de 30, 40 anos também que foram, né, contaminadas com a Covid acabaram desenvolvendo problemas vasculares. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também. Pessoas novas, né, assim, que não estão no grupo de risco, 30, 40 anos, não estão fora desse risco de AVC. Então, vamos dizer assim, a doença coronavírus está ficando cada vez mais conhecida. Por exemplo, quando a China, no começo do ano, em janeiro, comunicou que realmente existia uma epidemia, a experiência que eles traziam e aconselhavam o resto do mundo que tivesse a doença seria, na medida que houvesse uma diminuição da oxigenação do sangue, colocar-se cânula e um aparelho de respiração. Depois, na medida que alguns países, como a Itália, como a França, a Alemanha, Espanha, foram apresentando esses casos e foi se fazendo autópsia no sentido de entender melhor a doença, a coisa mudou muito. Enquanto a China aconselhava no início a não se usar, por exemplo, corticoides, né, que diminuem a imunidade, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: na Espanha, eles estão fazendo um tratamento agora que está diminuindo muito das internações de terapia intensiva, de uso de uma carga de corticoide muito elevada, que é chamada de pulsoterapia. E também na Itália o que se notou foi essa coagulação que existe intravascular. E na Itália eles passaram a usar nas terapias intensivas, passaram a usar anticoagulantes, e com isso melhorava o quadro, ou evitava esses quadros, né? Porque o vírus, ele provoca uma reação no organismo que a gente, vamos dizer assim, vamos chamar genericamente de tempestade de interleucina. São mediadores de inflamação, e quando o coronavírus ativa essa inflamação é muito intensa em algumas pessoas, e acabam até provocando coagulação de vasos. E os idosos, muitas vezes, não suportam essa inflamação, que é muito intensa, por isso que eles morrem mais fácil do que indivíduos jovens. Mas essa doença, mesmo em pessoas sadias, ela pode, com menor frequência, atingir pessoas abaixo dos 50 ou 40 anos também. Doutor, e há diferença uma pessoa que tem, então, um AVC já com, né, depois de 60 anos e os jovens, né, aqueles que têm entre 30 e 40 anos, o impacto, a recuperação é diferente? Olha, isso depende muito, obviamente, quando existe acidente vascular cerebral, uma doença cardiovascular, né, isso antes do coronavírus. E depois que apareceu o coronavírus, isso ocorre em função de inflamação dos vasos e formação de coágulos. Então, tanto a gravidade do quadro quanto a recuperação depende muito da área que foi acometida por esse coágulo. Obviamente, se o coágulo acontecer num vaso de grande calibre e que irriga uma grande parte do cérebro, esse quadro vai ser muito grave e muitas vezes vai ser fatal. No entanto, se isso acontecer em vasos de menor calibre e mais periféricos do cérebro, a pessoa tem a possibilidade até de, com fisioterapia, pode melhorar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, outras entrevistas com assuntos em debate aqui sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já.
de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora sobre a suspensão do IPTU e ISS durante esse período de calamidade pública provocada pelo coronavírus. A Júlia Stanzioni entrevistou o advogado André Félix, que é especialista e professor em direito tributário. Ele explicou que o contribuinte precisa ficar atento, porque o pagamento dos impostos foi suspenso, mas quando tudo voltar ao normal, é possível que as parcelas lá na frente cheguem acumuladas. Doutor, a gente falou muito durante esse jornal das coisas que estão afetando o nosso bolso, né? E a gente sabe que IPTU é uma daquelas contas que deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, eu queria que o senhor falasse nesse momento do quão importante é essa suspensão do IPTU e quem não sabe o que é o ISS, se o senhor puder contar para a gente, por favor. Perfeito. Bom, o IPTU e o ISS são dois impostos de competência tributária dos municípios e do Distrito Federal, né? O ISS incide sobre a prestação de serviço, né, a título oneroso. Então, o ISS é devido do local onde está estabelecido o prestador e tem algumas exceções que o ISS é devido aonde é prestado o serviço. O ISS é o imposto mais importante aqui para o município de São Paulo, né? Tem um fim arrecadatório muito alto. A alíquota do ISS varia de 2% a 5%, né, conforme a atividade. Tem a Lei Complementar 116 de 2003, que disciplina o ISS e estabelece quais são os serviços que são tributados por esse imposto. O IPTU é um outro imposto, né, de importante para a arrecadação do município, né? Ele é exigido sobre a propriedade territorial urbana, né, tanto o terreno quanto as edificações, né, e as benfeitorias. É o contribuinte do IPTU, o proprietário do imóvel, quem tem o domínio ou quem tem a posse útil do imóvel também, a posse direta também é contribuinte do IPTU. O IPTU pode ter a sua alíquota progressiva conforme o valor do imóvel e conforme o uso do imóvel, se é comercial, se é residencial, se é comercial a alíquota é maior, e conforme o bairro, né, a zona que está localizado o imóvel. E, doutora... Bom, tem um projeto... Oi, pode falar. Não, desculpa. Pode continuar. Desculpa, pode continuar, daqui a pouco eu falo. Tem um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, né, que prevê, né, esse caso de suspensão do pagamento de IPTU, do ISS, dos parcelamentos de multas, inclusive de trânsito, e prevê um parcelamento especial aí por causa dessa calamidade pública, né, para poder parcelar as dívidas com o município. E, doutor, uma coisa importante, nesse momento é suspenso, né? Como é que vai ficar o depois? Vai ter que ser pago tudo de uma vez? Vai ser parcelado? Existe já essa referência? Como que as pessoas vão se organizar? Esse é o grande problema, né? Os nossos governantes, né, eles só estão prevendo suspensões, né, prorrogações de prazo para pagamento dos tributos na época da Covid, né? Então, estão dando prorrogações de 180 meses, 180 dias. Contudo, vai encavalar. Vai chegar uma hora que vai encavalar com o imposto devido no mês. O IPTU do ano que vem, algumas parcelas vão encavalar com o IPTU que estaria suspenso esse ano. Então, a pessoa vai ter o ônus de pagar 2 tributos. Eu não sou muito favorável. É lógico que é um fôlego para o contribuinte, né? Não precisa pagar agora, mas vai ter que preparar um caixa ou ir até mesmo discutir na justiça algumas irregularidades para poder ganhar mais fôlego ou até não pagar o IPTU e o ISS também, que vai ter essa prorrogação. Então, doutor André, o que o senhor fala é para que a população fique atenta como será feito depois essa cobrança, né? Então, precisa ter atenção total nesse momento da suspensão, legal, todo mundo está feliz, mas o depois precisa ser feito com parcimônia, né? Exatamente, tem que se preparar, tem que ter um plano B aí pronto para um emergencial, né? Porque vai ter problemas de caixa, de fluxo de caixa, principalmente o autônomo que não sabe quanto que vai receber o mês que vem, tem uns que não estão nem recebendo esse mês, o empresário, o comerciante, o prestador de serviço vai ter que tomar cuidado com isso. Pessoas que têm muitos imóveis, os imóveis estão perdendo as locações, né? Muitas pessoas estão deixando de pagar os aluguéis, então os proprietários de alguns imóveis que vivem de aluguéis vão ter problemas com isso também.
E o IPTU aqui em São Paulo também tem uma questão, né? Teve alguns aumentos no ano de 2018 para 2019 e que refletiu em 2020 foram aumentos abusivos, acima do permitido legal. Então, essas questões do contribuinte também tem que ficar atento. Nós vamos falar agora sobre a crise que o comércio enfrenta por causa das restrições devido à pandemia do coronavírus. Eu entrevistei aqui no nosso Jornal Diário o presidente da Associação Comercial de São Paulo, o Alfredo Cotait. Ele falou das dificuldades que o setor vem passando com o comércio praticamente fechado. O Alfredo lembrou da importância dos pequenos comerciantes, responsáveis por 80% das vendas em todo o estado. Vamos acompanhar. A gente está falando um pouco sobre o balanço de vendas no comércio de São Paulo aí durante a pandemia do coronavírus. Eu queria saber do senhor quais foram aí os produtos que venderam mais durante a pandemia e também falar um pouco sobre a queda, né? Quais foram os principais setores atingidos? Bom, primeiramente uma análise entre abril de 2019 e abril de 2020. Em plena quarentena, em plena decreto de restrições. Com o fechamento do comércio, houve uma queda de 62,8%. É uma queda considerável. Agora, analisando com um pouco mais de cuidado, a gente observa que a queda maior foi nas vendas à vista, quase 70%. Enquanto que as vendas a prazo tiveram uma queda aproximada de 55%. Isso quer dizer que os produtos com maior dificuldade de venda são aqueles nas lojas físicas que estão praticamente fechadas, como vestuário, calçados, esses artigos que são importantes no comércio, porque é a grande maioria do pequeno comércio da cidade. Agora, os itens como eletrodomésticos e bens duráveis também tiveram uma queda, mas eles tiveram uma ajuda através do comércio digital, onde as grandes empresas puderam utilizar as suas plataformas e aí conseguir fazer um pouco mais de vendas. Isso aí é claro quando mostra que a queda das vendas a prazo, ela é menor do que a queda das vendas das atividades à vista. Então a gente fala da importância desse momento de nós apoiarmos os pequenos comerciantes, os comerciantes de bairro, gente que não tem aí site na internet, quanto que eles representam desse universo e qual que é a importância da gente apoiar os pequenos comerciantes desse Brasil? Os pequenos comerciantes representam mais de 80% do nosso, vou chamar, mercado do varejo, porque é ele que emprega, é ele que faz a venda comunitária. O grande varejo utiliza de outras ferramentas, como você muito bem mencionou, de plataformas do comércio digital. O grande varejo tem inúmeras lojas. Agora, aquele pequeno varejo que tem provavelmente uma ou duas lojas, é esse que está realmente numa situação dramática. E é esse que, infelizmente, nossos governos não tiveram nenhum olhar especial para tentar ajudá-los. Se você mantém uma restrição de fechamento, você deveria entrar com uma contrapartida, o que não foi feito. Vamos ter uma perda muito grande dessas pequenas empresas. Eu não sei como será a economia do pós-crise. Muita gente fala, Cotait, que crise é sinônimo de oportunidades, né? Que tipos de oportunidades, como que o pequeno comerciante, como que a pessoa que se vê em dificuldades, assim, o que é possível, né? Buscar, que tipo de criatividade? É buscar abrir seu comércio na internet? Existe algum apoio de vocês, da associação comercial, para esses pequenos comerciantes? O que pode ser feito aí em termos de alavancar um negócio que nesse momento está em crise? Bom,
você mencionou muito bem. É em épocas de crise que você revê os seus negócios, revê novas oportunidades. E a que é mais clara para todo mundo é que o mundo digital veio para ficar. Isso que nós estamos fazendo, né, esse contato digital através da internet, que hoje está plenamente difundido, isto veio para ficar. Alô? Oi, estou te ouvindo. Estamos te ouvindo. Isso veio para ficar. Agora, os grandes estão se aproveitando, porque já tinham a plataforma. Os pequenos não têm condições. Eles são muito pequenos para criar uma plataforma própria. Por isso que nós, da Associação Comercial de São Paulo, criamos uma plataforma chamada AC Vitrine, onde os nossos associados, pequenos empresários do varejo, pequenas empresas, poderão colocar os seus produtos gratuitamente. E aí, através dessa plataforma, as pessoas poderão se conectar, escolher os produtos, fazer as suas compras, e aí, pelo sistema de delivery, que também está totalmente difundido, poderá ser feita a entrega nas residências. Esta é um novo modelo. E aí eu insisto, nós estamos também vivendo, além da crise sanitária, da crise econômica, da crise social, sem precedentes, nós temos hoje uma crise comportamental, revisão do nosso comportamento, de como nós vamos nos manter na sociedade e como nós vamos manter os nossos negócios. Portanto, esta crise da pandemia está trazendo realmente, conforme você falou, oportunidades para as pessoas repensarem a sua vida, os seus negócios, enfim, como é que vai ser daqui para frente. E mesmo em meio à crise do coronavírus, a ordem é não ficar parado. Isso mesmo, é preciso se exercitar para aumentar a resistência, a imunidade, enfim, a saúde. E sobre esse assunto, o Guga Mendonça e a Amanda Nascimento conversaram com o Eduardo Neto, que é diretor da rede Bodytech de academias. E o Eduardo falou como o mercado fitness está lidando com a crise do coronavírus. Você citou, né, que algumas academias estão retomando o funcionamento. Gostaria de saber quais são as ações que vocês têm adotado, né? A gente sabe, o movimento voltando, mas a gente ainda tem o coronavírus circulando. Quais são as medidas de segurança que vocês têm adotado para proteger o público e, claro, também os funcionários? As academias estão voltando com com várias restrições. Então, vou dar um exemplo para vocês de como é que está funcionando. É muito parecido com o cinema. Então, você tem uma capacidade máxima de pessoas dentro da academia, está reduzida para 30%. Então, uma academia de 700 metros quadrados, você tem no máximo 30 pessoas. É feito o agendamento, então você pode ter no máximo 30 pessoas. A pessoa agenda a academia em determinado horário. Você tem uma contagem na roleta de entrada e saída, onde você consegue ter 30 pessoas naquele horário. Então, vamos supor, a academia abre às 7 horas da manhã, recebe no máximo 30 pessoas, fecha às 8, higienização, e depois abre um novo horário. Exatamente como uma sessão de cinema. E, além disso, distanciamento num raio de 4 metros quadrados entre um cliente e outro, o equipamento cardio, sempre um equipamento sendo utilizado e o outro fora de utilização. A mesma restrição em aulas coletivas. Nós, por precaução, decidimos não adotar as aulas coletivas, então a gente suspendeu as aulas coletivas e disponibilizamos álcool gel, um sistema de limpeza mais assíduo ainda, além desses intervalos, e todas as pessoas dentro da academia com utilização de máscara. Mas, basicamente, são as orientações que a gente está tendo para obrigar, né, obrigados pelas autoridades, para poder abrir as academias. Agora, Eduardo, é importante a gente perguntar, vocês desenvolveram alguma atividade alternativa para os seus alunos? Você explicou que são cerca de 100 operações aí em todo o Brasil. Vocês desenvolveram lives, aulas virtuais, alguma forma que o aluno continue em atividade mesmo longe da academia? Sem dúvida, essa é uma estratégia que todas as academias estão utilizando. A gente tem utilizado as lives, são 4 aulas por dia oferecidas
pelo aplicativo. A gente já tinha um aplicativo que foi desenvolvido há 5 anos atrás, então acho que a gente largou um pouquinho mais na frente. Apesar do aplicativo, a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande, mas aí o coronavírus bombou ele, a gente teve um download de 10 milhões de usuários, o aplicativo ficou aberto para toda a população, já era um aplicativo liberado para o cliente da Bodytech e da Fórmula, e a gente teve realmente um boom enorme, são cerca de 30, 40 mil pessoas fazendo aula por dia via aplicativo. Eduardo, você falou aí que o aplicativo teve 10 milhões de pessoas aí acessando. Queria saber como que tem sido da parte dos alunos. Eles têm aderido a essa aula online? Como é que foi a experiência, né? Porque é diferente. Você está ali na academia, você tem um professor pessoalmente te auxiliando. Como é que vocês fizeram esse planejamento para atender esses alunos à distância? A gente aumentou o número de aulas online. Acredito que os alunos estão realizando atividade física. Agora, não é a mesma coisa, não dá, a gente tem 150 mil alunos, entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer é manter ele ativo, passando informação, manter o relacionamento com o cliente. E uma das estratégias tem sido muito, não só a comunicação, mas também as aulas online. Tem tido uma participação muito boa, mas a nossa maior preocupação também, quando a gente pensou em abrir o aplicativo, é exatamente para a população como um todo, porque a pessoa que já treina, é mais fácil, né, ela se manter treinando. Então, acho que essa é uma preocupação. A outra, que é muito grande, é a questão do sedentarismo, né? Então, a gente vê como uma oportunidade, num momento um pouco mais à frente, quando essa crise passar, as pessoas estarem preocupadas com essa questão de melhoria da saúde. Se eu perguntar para qualquer ouvinte aqui qual é a melhor forma de você melhorar a sua imunidade, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma resposta bastante comum, que vai ser a resposta de que você, através da atividade física, você consegue melhorar a sua imunidade. E interessante é que, como a China é um país que tem apresentado para a gente algumas informações muito interessantes, porque eles já passaram pelo momento que a gente está passando. Então, as academias já foram retomadas lá, algumas tiveram que voltar a fechar, e o que é interessante é que os operadores da China, Tailândia e Coreia estão falando que muita gente nova tem aparecido com o objetivo de saúde, que foi uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer aqui no Brasil. Então, apesar de toda a crise, dificuldade que a gente está passando, eu enxergo com bons olhos no futuro a população um pouco mais preocupada com a saúde e talvez a gente consiga, através de tecnologia e das academias, tentar melhorar a qualidade de vida da nossa população para tentar diminuir esse índice de sedentarismo que é muito grande no Brasil. Agora, é importante também fazer uma pergunta, afinal, você tem uma visão boa de mercado, né? São 100 academias 100 operações em todo o Brasil. Eduardo, como você vê o mercado, principalmente os pequenos empresários, academias de bairro e tudo mais? Como vão sobreviver a este momento? Essa é uma situação complicadíssima. A gente já vê várias operações hoje em dia sendo encerradas em função da crise, e a grande maioria das empresas elas não têm caixa para sobreviver, e a nossa maior preocupação aí, vendo até tendo uma visão da Associação de Academias do Brasil, é que é impossível qualquer tipo de empresa conseguir sobreviver você pensando em 30%, 40% da receita, né? Isso sendo otimista, que é o que a gente tem visto aí nos lugares onde reabriram, e com 100% dos custos. Então, essa é uma situação dramática. Aquelas empresas onde não tiver nenhum fôlego de caixa, possivelmente estão tendo já e vão ter sérias dificuldades de se manter vivo. Então, é muito preocupante. Eduardo, e com relação ao futuro, né? Essa pandemia a gente sabe que vai passar, a gente vai enfrentar esse momento. Como é que você vê o cenário fitness, né? Quais são as mudanças que você espera após toda essa pandemia? Eu sou por otimista por natureza, então, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando, já disse isso anteriormente, acredito que a gente vai superar essa crise, vai ficar mais forte. É claro que a gente vai ter que mudar, assim, tenho falado isso com bastante clareza, é que a gente não vai poder reabrir as academias da mesma forma como a gente fechou, porque o consumidor mudou, vai mudar os hábitos, e mais do que nunca eu acho que a tecnologia vai estar dentro da academia. Então,
vai ser uma questão do multi-channel, né? Onde você vai ter que ter uma presença offline e tem que ter uma presença online. Então, você vai ter o serviço oferecido no tijolo, lá na academia, mas vai ter que ter alguma opção, seja via mídias sociais ou um canal no YouTube, de alguma forma. Isso veio para ficar, não vai substituir o presencial, mas vai cada vez mais fortalecer. E muito aquela questão que eu mencionei anteriormente, da população estar um pouco mais preocupada com a saúde e não ficar preocupada tanto com a estética. Então, acho que isso é uma oportunidade enorme e acho que nunca o profissional de educação física foi tão valorizado e colocado em evidência, mas para a gente estar preparado para receber esse público, a gente tem que mudar o nosso mindset e principalmente aceitar que a demanda da população vai mudar e eu acredito que isso, no final, a gente vai sair mais fortalecido. O programa especial Rádio Revista, Jornal da Rede Alesp, fica por aqui. Eu peço desculpas a você que está em casa aí pela voz rouca, né, nesse período aí de frio, calor. E até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.